Olá, pessoal, espero que vocês estejam bem, com saúde. Eu sou a professora Josi Rezende Torres da Silva, docente do curso de fisioterapia aqui na Universidade Federal de Alfenas. Eu sou especialista em fisioterapia neurofuncional e acupuntura. E antes de iniciar essa apresentação, eu gostaria de agradecer à professora Ana Paula Fontana e também à comissão organizadora pelo convite e pela oportunidade. Eu vou abordar com vocês um tema que é sobre o papel da acupuntura na reabilitação após o acidente vascular cerebral. Então, a Organização Mundial de Saúde, ela tem reconhecido a importância das chamadas medicinas tradicionais e medicinas alternativas, práticas complementares em todo o mundo. Dentre elas, dentro da medicina tradicional chinesa, nós temos como destaque a acupuntura, que vem ganhando, na verdade, popularidade e aceitação no Ocidente, sendo aí fomentada no Brasil pela Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, sendo que a prática, essa Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, ela tem sido incentivada e até mesmo inserida nas práticas dentro do Sistema Único de Saúde, em todos os níveis de atenção, com ênfase aí na atenção primária. Então, o que vem a ser a acupuntura? A acupuntura ela é um tipo de intervenção não farmacológica em saúde que aborda de modo integral e dinâmico o processo de saúde e doença no ser humano, podendo ser usada isoladamente ou de forma integrada com outras técnicas para obter fins terapêuticos. Então, a acupuntura, ela foi descoberta na China, mas nós também temos outros tipos de acupuntura, como a acupuntura japonesa e a acupuntura coreana. Pensando aí dentro dos achados arqueológicos, no processo histórico, nós sabemos que a acupuntura ela é derivada da palavra do latim, sendo acus significa agulha e pungere significa punção. O efeito terapêutico, então, da estimulação de zonas específicas do nosso corpo, denominadas pontos de acupuntura, foram iniciados e descritos a princípio, antigamente, há aproximadamente 3.000 anos, no qual a teoria da acupuntura está baseada em canais de energias específicos e também em pontos de energia específicos. Portanto, no nosso corpo nós temos 12 meridianos principais, sendo que cada um desses meridianos está associado aos órgãos que nós conhecemos na medicina ocidental. Dentre eles, o coração, o pulmão, a bexiga, os rins, e todas as vezes que nós precisamos, então, tratar alguma doença, é importante que nós acessamos de forma correta essas regiões anatomicamente e neurofisiologicamente já descobertas na literatura científica. Então, os acupontos, na verdade, são essas áreas que são distribuídas por todo o nosso corpo. Eles apresentam características neuroanatômicas e neurofisiológicas já bem esclarecidas na literatura científica, sendo que essas regiões, essas áreas, essas zonas neuroreativas, elas apresentam características neurofisiológicas bem específicas. A literatura científica já demonstrou, então, que essas regiões, chamadas de pontos de acupuntura ou acupontos, apresentam uma concentração importante de terminações nervosas livres, uma condutância elétrica maior com relação às outras áreas que não se relacionam aos pontos de acupuntura, uma maior absorção de oxigênio e também uma quantidade maior de receptores encapsulados nessas regiões. Portanto, essas áreas anatômicas, elas podem ser estimuladas de diferentes formas. Então, esse slide mostra para nós que esses pontos de acupuntura ou acupontos podem ser estimulados através de métodos diferentes, métodos de tratamento distintos. Entre eles, nós temos
Então, a própria pressão do acuponto, que o paciente pode realizar em si mesmo. Nós podemos usar agulhas filiformes bem finas para poder fazer a estimulação desses pontos. Nós também podemos fazer a fotobiomodulação, que é a estimulação dos acupontos através do laser. Então, os pacientes que apresentam aversão à agulha também podem optar por esse tipo de tratamento. E nós temos aí a associação de estímulos elétricos juntos, estimulados ao mesmo tempo nessas regiões específicas denominados acupontos. Além desses métodos de tratamento, nós temos microsistemas específicos. Dentre esses microsistemas específicos, nós temos aí a parte da reflexologia em si, que nós podemos utilizar o pavilhão auricular como método de tratamento, e aí dentro, né, dessa proposta terapêutica, o pavilhão auricular, que representa um feto invertido e que tem apresentado, do ponto de vista neurocientífico, uma conectividade importante com o nosso sistema nervoso central, e através, então, da estimulação do pavilhão auricular, nós podemos usar também agulhas pequenas, ou caso esse paciente não se adapte a esse tipo de intervenção, podem ser utilizados a semente de mostarda, no qual esse acuponto ele vai ser estimulado através dessa semente específica, e nós também podemos fazer a própria massagem nesse pavilhão auricular. Uma outra técnica que é bastante difundida aí dentro da fisioterapia neurofuncional é a cranioacupuntura. Então, a cranioacupuntura, ele é um tratamento por meio da inserção de agulhas em pontos cutâneos localizados na região da face e na região também do couro cabeludo. A cranioacupuntura, nós temos áreas específicas na região do crânio. Dentre essas áreas, nós podemos ver nessa figura que nós temos aqui ponto específico para o cerebelo, ponto específico para a estimulação dos gânglios da base, pontos específicos para a parte sensorial, para a parte dos olhos, para a parte da boca. Então, na população neurológica, nós temos um excelente recurso para nos ajudar aí com relação à reabilitação pós-acidente vascular encefálico. E aí, o que nós temos já evidenciados na literatura científica é que é importante que dentro dessa técnica da cranioacupuntura seja estimulado num ângulo específico de 15 graus, principalmente da região motora e pré-motora, ao longo aí da parte superior e média do couro cabeludo, no qual nós temos, nesse microsistema, a indicação para o tratamento de disfunções motoras com protocolo específico. E aí, o que o pessoal assim pergunta é quanto geralmente tempo dura uma sessão de acupuntura. Então, é importante a gente pensar que uma sessão de acupuntura, ela, do ponto de vista neurofisiológico, para que todos os efeitos aconteçam, tanto na periferia quanto no sistema nervoso central, se dá por volta de 20 a 30 minutos. E o número de sessões de intervenções necessárias vai depender do nosso objetivo terapêutico. Então, além disso, é importante a gente pensar também qual que é o método de tratamento apropriado para aquele indivíduo. Uma das contraindicações, assim, absolutas se dá com relação à gravidez em si, sendo que nós não devemos, né, estimular esses pontos específicos em algumas áreas, como, por exemplo, em alguns pontos também que podem promover aí um aumento da contratilidade uterina, e nesses casos nós temos que ter um certo cuidado durante a estimulação. Essa figura mostra para nós aqui, então, um dos possíveis mecanismos da acupuntura ao longo dos meridianos. Então, a inserção da agulha, ela se dá na região da pele, e dentre os mecanismos já estabelecidos nas condições neurológicas, nós podemos dizer a vocês que já existem estudos que demonstram
que a estimulação dos acupontos é capaz de promover a proliferação das células neuronais, uma facilitação aí da plasticidade cerebral, uma redução da inflamação pós-isquemia e também ela é capaz de promover a prevenção da apoptose neuronal. Portanto, a acupuntura no couro cabeludo, que seria a cranioacupuntura, ela é uma ferramenta importante para nós, tendo em vista que ela é capaz de afetar as funções do sistema nervoso central e também ela apresenta uma boa indicação clínica para melhora da disfunção motora, que é uma sequela importante pós-AVC. A acupuntura em si, ela é capaz de modificar a estrutura do giro central, aí no córtex cerebral, na projeção do couro cabeludo. Uma outra consequência que nós temos encontrado na prática clínica é a presença de insônia após o acidente vascular cerebral. Então, nesse artigo, nós temos aí evidenciado que a estimulação dos pontos de acupuntura pode, na verdade, ser um potencial terapêutico, tendo em vista que promove a liberação de vários neurotransmissores, incluindo norepinefrina, melatonina, GABA e também beta-endorfina, trazendo uma sensação de bem-estar aos nossos pacientes. Então, essa figura, ela mostra para nós que os pontos localizados na região da cabeça, eles promovem uma sensação de relaxamento, de bem-estar, e que, de alguma forma, esses pontos também podem ser estimulados pelos pacientes antes de dormir, na região aí do topo da cabeça, no sentido de trazer uma sensação de relaxamento e, de alguma forma, promover a liberação de melatonina, que é um importante hormônio para nós, relacionados a neurotransmissor importante para nós, relacionados ao quadro de insônia. Então, de uma forma geral, a acupuntura na população neurológica, ela tem se mostrado eficaz na melhora da qualidade do sono, na melhora também dos quadros dolorosos, na melhora dos aspectos emocionais. É muito importante a gente ressaltar isso, que a acupuntura ela tem uma atuação importante no sistema límbico, que é uma estação importante para nós, relacionados aí ao nosso processo emocional, como, por exemplo, ansiedade, depressão. Então, muitos dos pacientes apresentam outras comorbidades, além da sequela neurológica em si, e nós já temos também algumas indicações para a acupuntura no tratamento da dor. Então, do ponto de vista de evidência científica, nós sabemos que de 12% a 14% dos pacientes que apresentam hemiplegia após o AVC apresentam a famosa síndrome ombro e mão, sendo que dentro dessa síndrome nós podemos encontrar a presença de sensibilização central, hiperalgesia, dor, incômodo, principalmente edema, inchaço nas articulações, limitações de movimento, principalmente a amplitude de movimento, e um prejuízo da função motora em si, e também um prejuízo das atividades de vida diária. Então, a acupuntura ela tem sido utilizada na clínica como um coadjuvante do tratamento convencional. Então, esse trabalho, ele mostra para nós que, na verdade, eu posso utilizar, né, nessa revisão, nessa meta-análise, tanto o tratamento com acupuntura quanto o tratamento com eletroacupuntura, e que a estimulação dos pontos vai depender do objetivo terapêutico. Então, como eu falei no começo para vocês, nós temos mais de 300 pontos de acupuntura distribuídos por todo o corpo, mas é muito importante que nós tenhamos aí uma indicação correta desses acupontos para que a gente consiga atingir o objetivo terapêutico. Então, a literatura científica mostra para nós que, de uma forma geral, a acupuntura tem se mostrado eficaz na melhora da função motora, cognitiva, na afasia, nos problemas de deglutição que esses pacientes possam vir apresentar, em quadros de depressão e ansiedade,
melhora do quadro doloroso, principalmente aí no caso das dores crônicas, melhora da qualidade do sono, diminuição da espasticidade e, de uma forma geral, melhora da qualidade de vida. Então, os últimos ensaios clínicos têm demonstrado, na verdade, além dessas melhoras que eu disse a vocês anteriormente, uma melhora tanto da parte do equilíbrio estático quanto do equilíbrio dinâmico, é capaz também de promover uma melhora da força muscular, tanto dos membros superiores quanto dos membros inferiores, por ajudar, na verdade, nessa reorganização neural, tendo em vista que a acupuntura já é demonstrada ser eficaz nessa conectividade cerebral, e os últimos ensaios clínicos também têm demonstrado que a acupuntura ela é capaz de aumentar a perfusão peri-infarto e também nas zonas de baixa perfusão dos lóbulos afetados. Os principais desfechos que nós vemos relacionados a isso está demonstrado, tem demonstrado nos artigos relacionados a uma melhora do índice de Bartel, avaliação do Fugmeier e também uma melhora da intervenção por acupuntura na qualidade de vida desses pacientes que apresentam uma sequela do AVC. É muito importante nós falarmos também que alguns estudos, principalmente esse estudo controlado, randomizado, esse estudo prospectivo, multicêntrico, com uma amostra grande, com um total de 360 pacientes elegíveis, foram recrutados, e esse estudo mostra para a gente que a intervenção por 30 minutos, uma vez ao dia, 3 vezes por semana, demonstraram que esses pacientes, eles apresentaram uma diminuição, da parte cognitiva, e que a acupuntura associada com a medicação, principalmente aí o donepezil e a nimodipina, é capaz de promover um efeito benéfico nos pacientes que apresentam disfunções cognitivas. Então, na prática clínica, nós observamos muito isso, que muitas vezes os nossos pacientes, eles apresentam uma prescrição farmacológica imensa, eles tomam muito medicamento, e isso de alguma forma vai interferir na reabilitação em si, seja ela motora ou fonoaudiológica, mas que a associação da acupuntura com o tratamento farmacológico, usando a estimulação de diferentes áreas, diferentes acupontos, localizados na região da cabeça, da face, dos membros superiores e dos membros inferiores, tem se mostrado benéfica nesses pacientes que apresentam uma diminuição da parte cognitiva. Então, o que nós temos ainda, hoje em dia, está relacionado aos possíveis mecanismos da acupuntura relacionado ao AVC. Então, o que nós temos já demonstrado? Que a acupuntura, evidenciado, que a acupuntura ela é capaz de promover diferentes mecanismos. Dentre esses mecanismos que a acupuntura é capaz de promover, está a promoção e a proliferação de células residentes no sistema nervoso central, uma melhora da regulação do fluxo sanguíneo cerebral por meio da angiogênese e também a modulação dos vasos vasoativos mediadores, porque a acupuntura libera esses mediadores químicos na periferia e também no sistema nervoso central. Ela promove um efeito anti-apoptótico via intervenção direta, tanto das vias intrínsecas quanto extrínsecas no sistema nervoso central. É capaz de promover a regulação de substâncias neuroquímicas evocados aí na cascata isquêmica e também apresenta um efeito de potencializar a recuperação tanto da memória da região do hipocampo nos processos de aprendizagem tão importantes na reabilitação motora. Então, de uma forma geral, a acupuntura ela promove um efeito neuroplástico no sistema nervoso central.
Uma área, né, desafiadora também da pesquisa com a acupuntura, que foi iniciada desde a década de 70, está relacionada aos mecanismos e à compreensão desses mecanismos da ação da acupuntura relacionada aos processos dolorosos. Então, nós podemos entender que a acupuntura, ela já está bem evidenciada com relação aos seus mecanismos moleculares, por promover alterações fisiológicas encontradas nos acupontos, naqueles pontos específicos que, de alguma forma, modulam o sistema nervoso central, e ela também é capaz de melhorar a conectividade cerebral. Então, dentre os efeitos da ação da acupuntura nos processos dolorosos e nos processos neurológicos, é importante a gente verificar um efeito local, um efeito analgésico via medula espinal, uma alteração importante também na parte comportamental dos nossos pacientes, e ela pode ser utilizada como coadjuvante do tratamento associado à reabilitação motora. Então, os nervos sensitivos periféricos, principalmente, há uma quantidade importante de fibra C nos acupontos, a serem estimulados por induzir a liberação de substância P, promover uma vasodilatação e também uma melhora do fluxo sanguíneo local. Esses mecanismos, eles explicam, na verdade, que após a inserção da agulha, há uma quantidade importante de liberação de mediadores químicos, promovendo aí um efeito vasodilatador no local. Com relação ao efeito na medula espinal, já é demonstrado que ocorre uma liberação de neurotransmissores, principalmente GABA, dinorfina, encefalina, que de alguma forma vai impedir a transmissão da dor, promovendo um efeito analgésico e também um efeito neuroplástico. Do ponto de vista comportamental, a acupuntura é capaz de promover ativação do sistema límbico, ativação da medula, e, consequentemente a isso, nós temos um efeito tranquilizante e sedante nos pacientes, e do ponto de vista do efeito sinérgico, existem trabalhos que demonstram a associação da acupuntura no tratamento farmacológico, como antipsicóticos, antidepressivos e também ansiolíticos. Então, do ponto de vista da conectividade cerebral, as técnicas de neuroimagem demonstraram para nós a eficácia da acupuntura em si, pois é através da ressonância magnética funcional que nós conseguimos também registrar a ativação dessas estruturas no sistema nervoso central, e de uma forma geral, a acupuntura ela é capaz de promover a ativação do córtex somestésico, da área de S1, S2, ativação do córtex motor primário, tálamo, associada aí à estimulação de diferentes pontos de acupuntura na periferia. Então, do ponto de vista científico, nós podemos esclarecer para vocês que a ativação do sistema nervoso central, ela está muito relacionada à ativação daquele ponto, e a indicação clínica de determinado acuponto também vai modificar a resposta no sistema nervoso central. Então, alguns artigos que demonstram que a acupuntura, né, ela é uma intervenção adjuvante, promissora, que foi introduzida na reabilitação de pacientes com hemiparesia há décadas, foi aplicada em pacientes com AVC, com déficits motores, e que levou a uma recuperação notável da parte motora. Esse fenômeno, na verdade, levou aos estudos que caracterizaram os mecanismos fisiológicos associados à acupuntura em si. Então, os pontos de acupuntura usados neste estudo foram baseados na prescrição da acupuntura no tratamento da disfunção motora, e a utilização desses pontos na periferia, relacionadas mais aos pontos
utilizados tanto no membro superior quanto no membro inferior em pacientes que apresentavam sequelas neurológicas pós-AVC, demonstrou modular a estabilidade do córtex motor primário, bem como a competição interhemisférica que foram propostos como um dos possíveis mecanismos essenciais para a recuperação motora em pacientes com sequela de AVC. Além disso, depois da intervenção da acupuntura, é possível também, nesse estudo, demonstrar que a estimulação de pontos localizados no membro inferior e no membro inferior desses acupontos é capaz de modificar tanto a área do córtex pré-motor quanto a área motora e também a ativação do giro supramarginal, demonstrando aí que, de alguma forma, a acupuntura, ela aumenta a conectividade entre os córtex e também entre aí a ativação da substância branca. Uma das sequelas importantes, que nós temos também relacionados é a hemiparesia. Então, a estimulação de pontos específicos na região do membro superior, a hemiparesia, ela é uma das deficiências proeminentes causadas pelo AVC, e de alguma forma nós sabemos que existe uma diminuição das atividades de participação, atividade de vida diária desse paciente, diminuição da qualidade de vida, e que de alguma forma a estimulação da acupuntura melhora a conectividade entre o cerebelo e também o córtex sensório-motor nos pacientes que apresentam aí sequelas pós um acidente vascular cerebral. Então, a estimulação de um ponto importante utilizado para nós na prática clínica, que é o ponto vesícula biliar 34, que é um ponto importante para nós para o tratamento de distúrbios no membro inferior, melhora, na verdade, a coordenação do movimento e a aprendizagem motora após a estimulação com a acupuntura. Além disso, nós temos uma outra forma de tratamento que também é muito utilizada para a recuperação das sequelas neurológicas pós no AVC, que é a eletroacupuntura. Então, a estimulação dos acupontos com agulha associada a um estímulo elétrico, na maioria dos artigos, numa frequência de 20 Hz, com uma frequência contínua durante aí 30 minutos, é capaz, através dessa revisão sistemática e meta-análise, demonstrar que a eletroacupuntura, ela é capaz de diminuir a espasticidade pós-acidente vascular cerebral. E que, nessa figura, nós temos aqui diferentes tipos de ponto. Então, nós não temos, hoje, qual que é o melhor ponto. Nós sabemos que uma combinação de pontos para o membro superior e para o membro inferior, de alguma forma, diminui a espasticidade em si nos pacientes. Então, existem sim, vários estudos que associam o efeito da acupuntura na melhora e na recuperação dos pacientes neurológicos, mas concluindo, os estudos demonstram que a acupuntura ela é capaz, sim, de, por exemplo, melhorar a divisão das células-tronco, melhorar o fator neurotrófico do cérebro, melhorar a atividade vascular endotelial, e também ela é capaz de promover a liberação de substâncias neuroprotetoras, como, por exemplo, o ácido retinóico, tão discutido hoje dentro da neurociência. Do ponto de vista científico, ainda não há evidências sobre os efeitos da acupuntura, ou da eletroacupuntura, ou da fotobiomodulação associada à reabilitação motora, mas, de alguma forma, tanto a acupuntura quanto a eletroacupuntura
apresentam efeitos positivos quanto à melhora da intensidade da dor, diminuição da espasticidade, melhora da conectividade neural, da plasticidade em si e da recuperação motora. Eu agradeço a oportunidade, obrigado pela atenção e até uma próxima vez.